Senhor seja com o teu espírito. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 22. Esse é o tema da nossa leitura diária deste sábado, 6 de dezembro de 2025. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus, desejo que te vá tudo bem. Portanto, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. O tema da lição esta semana: o espírito, o âmago da vida humana. O Senhor seja com teu espírito. Esse é o tema da nossa leitura diária deste sábado. Portanto, nós iremos mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo encerra sua segunda carta a Timóteo, sua última epístola, com um desejo profundo: o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. Seja não apenas uma despedida, é uma declaração teológica, pastoral e profética. Paulo não diz: o Senhor seja com teu corpo e nem com a tua alma. Ele direciona sua palavra ao espírito, o âmago da vida humana, a parte mais profunda do homem, onde Deus habita e se comunica. Isso reforça que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus, como está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, como a dimensão essencial pela qual o homem mantém comunhão com o Criador. Portanto, a força da vida cristã não está no que mostramos, mas no que Deus realiza dentro de nós. A força da vida não está no que mostramos, mas no que Deus realiza dentro de nós. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Portanto, vejamos que como pode haver vida de adoração verdadeira se o espírito humano não estiver cheio da presença do Senhor? Como pode haver adoração verdadeira se nós não estivermos cheios da presença de Deus? Portanto, nesta semana nós meditamos sobre o espírito humano como o âmago da vida humana. Hoje veremos como a regeneração espiritual operada pelo Espírito Santo é indispensável para uma adoração verdadeira e uma vida cristã sólida. Portanto, veja bem, nós teremos aqui os três pilares textuais e temáticos que estruturam o nosso estudo. Vejamos, primeiro, o espírito humano, parte concedida diretamente por Deus, e os textos que nós temos para meditar, o que já falamos sobre eles, é Zacarias 2, capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes 12, versículo 7, também Zacarias 12, versículo 1. O espírito humano não é fruto da evolução, cultura, ambiente ou biologia. Ele é sopro direto de Deus, a dimensão que nos torna capazes de discernir o que é santo, receber revelação, ser regenerados e ter comunhão com o próprio Deus. A alma sente, o espírito interage com o mundo, a alma sente, o corpo interage com o mundo, mas o espírito é o lugar onde Deus fala, convence, corrige, renova, transforma. Portanto,
nós devemos entender que no mundo atual, cheio de ruídos, telas, pressões, ativismos, superficialidade, a restauração do espírito humano se torna essencial para sobreviver espiritualmente. Você está cansado no corpo e ferido na alma, mas se o espírito for fortalecido pelo Senhor, você permanece de pé. Você está cansado no corpo, ferido na alma, mas se você for fortalecido, mas se o espírito for fortalecido pelo Senhor, você permanece de pé. Vejamos a regeneração espiritual, o nascer de novo que restaura a imagem moral de Deus. Os textos que nós podemos citar aqui, você pode pegar para poder acompanhar esse estudo na sua sala de aula. É João 3, versículo 3 ao 8, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24, Romanos 12, versículo 14 e 15. A queda não destruiu totalmente a imagem moral de Deus no homem, mas a prejudicou profundamente, como está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 24 ao 24. Por isso Jesus afirmou a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. A regeneração não é uma mudança emocional, é uma obra interna, espiritual, invisível e profunda. A moralidade básica está em todo ser humano, como já falamos em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, mas apenas o Espírito Santo reconfigura o espírito humano para amar a verdade, temer a Deus, rejeitar o pecado, obedecer a palavra e cultuar com sinceridade. Portanto, a sociedade atual a sociedade atual prega sentimentalismo, subjetivos e relativismo, mas Deus chama a sua igreja para uma adoração e uma moralidade transformada pelo Espírito, não pelas emoções. Sem regeneração, a adoração vira ritual. Com regeneração, a adoração vira vida. Não temos momentos de adoração, mas devemos desenvolver uma vida de adoração. A adoração em espírito e em verdade, nascida de um espírito quebrantado. Os textos já estão aí. João capítulo 4, versículo 20 ao 24, Salmo 51, 17, 2 de Paulo a Coríntios, capítulo 11, versículo 13. A mulher samaritana apontava para os montes e tradições. Jesus apontou para o espírito humano. A religião prende-nos apenas naquilo que é visível, mas Cristo nos leva para o mundo invisível e nos torna verdadeiros adoradores. Portanto, a adoração não depende de lugar, mas de natureza regenerada. O pentecostalismo clássico sempre caminhou com simplicidade, Bíblia aberta e coração quebrantado, nunca baseado em misticismo, sentimentalismo ou experiências desconectadas das Escrituras. O Senhor está com o espírito daquele que vive em arrependimento, busca santidade, cultua com sinceridade e permite que Cristo reine em seu interior. Vejamos que nós temos que entender que um espírito quebrantado mantém o coração macio diante de Deus, mantém a presença divina, fortalece o espírito, alegra a alma, renova as forças e prepara o crente para os desafios. O mundo de hoje valoriza a aparência,
e performance, mas Deus valoriza interioridade e verdade. Já estamos caminhando para o final desta meditação diária. O Senhor seja com o teu espírito. Paulo sabia que Timóteo enfrentaria desafios, lutas, solidão, oposições e pressões. Por isso, sua última palavra não foi sobre estratégia, métodos ou técnicas ministeriais, foi sobre presença interior, foi sobre a presença de Jesus em sua vida. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, porque quando o Senhor está com o nosso espírito, recebemos força além da circunstância, enfrentamos o desânimo com fé, permanecemos firmes quando tudo parece difícil, seguimos adiante quando muitos desistem. Portanto, quero te perguntar: como podemos desanimar se aquele que ressuscitou dos mortos habita dentro de nosso espírito? A regeneração espiritual é a base verdadeira, é a base da verdadeira adoração. A regeneração espiritual é a base da verdadeira adoração. Portanto, e a adoração verdadeira a adoração verdadeira nasce do interior de um espírito tocado, curado e renovado por Deus. Quando Cristo governa o espírito, nenhuma força da terra consegue derrubar o crente. Que esta palavra se cumpra em nós, em nossas casas, em nossa igreja, em nossas famílias. O Senhor seja com teu espírito, o Senhor seja com teu espírito, que Ele renove nossa casa, nossa coragem, ilumina nossa mente, aqueça nosso coração e nos dê graça para permanecermos fiéis até o fim. Amém.